Fora do jogo, a escolha é sua. Esse é o tema do mês de fevereiro, onde nós estamos treinando cada uma dessas crianças, cada uma de vocês, a fazerem boas escolhas. Escolhas com sabedoria. E isso não é uma tarefa muito fácil, né, pessoal? Fazer boas escolhas, fazer escolhas com sabedoria. Então, eu vou lembrar com vocês o versículo desse mês, para vocês lembrarem quem que nos ajuda a fazermos escolhas com sabedoria. Lembra do versículo que está lá em 2 Pedro 1:3. Fala assim: o seu divino poder nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Se Ele nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, Ele nos dá tudo o que nós necessitamos para fazer boas escolhas. Ele que nos ajuda a termos sabedoria na hora de escolher entre uma coisa ou outra. Vocês sabem o que é autocontrole? Isso também nós vamos aprender. Leiam lá comigo. O que é autocontrole? É fazer o que é sábio, mesmo quando você não quiser. De novo, autocontrole é fazer o que é sábio, mesmo quando você não quiser. Por isso que a gente precisa desse divino poder que nos dá tudo o que a gente necessita para fazer o que é sábio. E a história de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 24. É uma parte da vida de Davi que nós vamos estudar hoje. Com ele, nós vamos aprender como é importante pensar antes de agir. Olha, leiam lá. Pensar antes de agir. Foi isso que Davi fez na história de hoje. Vocês lembram, né? Essa história de hoje se dá quando o rei de Israel é Saul, um rei que não é muito bom. Ele não agradou a Deus. E Davi, vocês se lembram que ele era um pastor de ovelhas, depois ele venceu o gigante, depois ele entrou para trabalhar lá no palácio do rei Saul, lá ele tocava harpa para acalmar a mente e o coração do rei, que era um pouco perturbado. Ele se tornou o grande líder do exército do rei Saul, do exército de Israel. E com isso, Davi só foi tendo sucesso atrás de sucesso. E Saul ficou muito ciumento, começou a ter ciúmes de Davi a ponto de querer acabar com a vida de Davi. Então, Davi, depois de várias fugas, não teve jeito, ele teve que praticamente morar no deserto, porque para salvar sua própria vida, porque Saul não dava sossego para ele. E um dia Saul ficou sabendo da localização quase que exata de Davi. E quando ele ficou sabendo, ele falou assim: hoje eu acabo com a vida de Davi. E ele foi atrás de Davi, lá no deserto, numas montanhas, onde tem muitas cavernas. Ele pegou 3.000 homens para ajudar a ir atrás de Davi. E quando ele estava chegando perto de onde Davi estava, sabe o que aconteceu com o rei? Ele começou a sentir uma dorzinha de barriga. Rei também tem dor de barriga. E tem até vontade de fazer o número 2. Então, o rei, eu acho que ele pegou lá na mochila dele o papel higiênico e tal, e teve que entrar numa caverna. Porque ele não estava mais aguentando de vontade, né, de fazer o número 2. E ele entrou nessa caverna. Ele entrou na caverna, largou da espada dele, né, da lança dele, num canto lá, ficou totalmente relaxado e foi abaixar. Mas vocês não acreditam quem estava dentro da caverna, lá no fundo da caverna. Porque Saul entrou e ficou ali na entrada, mas lá no fundo da caverna estava Davi. Davi e os seus homens lá, escondidos na caverna. O que vocês acham que foi a escolha de Davi? Vendo ali o inimigo dele, de costas para ele, agachado. Eu acho que Davi pensou assim: agora é a hora. E foi isso que os amigos de Davi falaram para ele: Davi,
Deus deu agora o seu inimigo assim de bandeja para você. Você pode acabar com a vida dele. Imagina, você vai ficar livre da perseguição dele, você pode voltar para a sua terra, você pode voltar para os seus familiares, você pode voltar para o palácio. Aliás, você pode até se tornar o rei, porque você já foi ungido o próximo rei. E Davi, ele pensou antes de agir, porque ele tinha o divino poder do Espírito Santo nele. E ele pensou, não é certo eu tirar a vida de um ungido de Deus. Afinal de contas, ele foi ungido por Deus, ele é o rei de Israel. E eu não quero o sangue dessa vida nas minhas mãos. E ele pensou bem antes de agir. E ele pegou a espada dele e só cortou um pedacinho do manto do rei. E ele não teve coragem, ele não teve essa audácia de tirar a vida de Saul. Porque ele sabia que isso não era o certo. Ainda que não fosse isso a vontade dele fazer. Então, Saul termina de fazer, né, o que ele entrou lá para ele fazer, colocou a roupa dele de novo e saiu atrás de Davi. Mas ele não sabia que Davi estava atrás dele, escondido naquela caverna. E quando ele já estava um pouquinho longe daquela caverna, Davi sai na porta e fala assim: ó rei Saul! Quando o rei vira e vê Davi naquela caverna, Davi fala para ele: você está vendo como eu poupei a sua vida? Eu poderia ter te matado. Eu poderia ter acabado com você. Olha aqui. E daí ele abana o paninho, o pedacinho que ele tirou do manto do rei. E ele falou: eu poupei a sua vida, porque eu entreguei a sua vida e a minha vida nas mãos de Deus, e Ele vai fazer com a gente o que Ele achar melhor. Dele é a vingança, não a minha. O mal que você fez para mim, eu estou tratando com o bem. Eu queria que você acreditasse que eu não quero o seu mal. Para de ouvir seus amigos mentindo, inventando que eu quero o seu mal. Eu não quero o seu mal. E ele falou ali tudo o que ele queria de bem para ele. E Saul se arrependeu do que tinha feito. Ainda que por pouco tempo, porque depois ele ainda queria continuar matando Davi. Mas naquele momento nós aprendemos com Davi como é importante pensar antes de agir. Como é importante se preocupar em agradar a Deus, fazer a vontade dEle, na hora das nossas escolhas. Então agora é isso que nós vamos fazer, nós vamos agradecer a Deus. E pedir também para que Ele nos ajude no decorrer dessa semana, no decorrer da nossa vida, fazermos escolhas com sabedoria. Tá bom? Vamos orar, pessoal? Querido Deus, muito obrigado pela história de hoje. Muito obrigado porque, baseado na sua palavra, nós podemos ter segurança que o seu poder, que o seu divino poder, nos dá tudo o que nós precisamos para fazer boas escolhas. Muito obrigado por isso. Obrigado porque dia após dia, na sua palavra, nós estamos aprendendo isso. Muito obrigado por cada criança, pela família de cada uma. Nos abençoa e nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Acessa lá @campkids.oficial para vocês poderem curtir e divulgar e compartilhar essa história para mais gente poder aprender. Tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.